Gente, eu pude ter certeza que ele estava olhando para mim. Você também ficou com essa sensação? É impressionante a força, a expressão que essa fotografia de Salvador Dalí tem. É dessa maneira que os visitantes são recebidos para ver, admirar, apreciar e conhecer mais sobre esse importante artista catalão. O Instituto Tomiotaki promove uma retrospectiva que vai revelar mais sobre o artista e também o indivíduo Salvador Dalí por detrás de toda essa obra fantástica. Vocês são os nossos convidados, porque o Vai de Táxi de hoje está começando. Bora lá? Esse é o início da exposição, a entrada. Logo de cara, nós nos deparamos com quem? Salvador Dalí. A visita ela é norteada de forma cronológica, para que as pessoas possam perceber a evolução, a maturação artística do Dalí e também entender como os movimentos artísticos são mesclados, né, Olivia? Nessa primeira sala, por exemplo, a gente já tem uma certa influência do surrealismo, mas não é totalmente surrealista. Situa a gente. Bom, a exposição, como você falou, é uma retrospectiva estruturada de forma cronológica, com alguns núcleos, algumas fases, né, da carreira dele, mas que seguem essa progressão linear, né, cronológica. E que é bem interessante para a gente considerar a obra do Dalí na sua totalidade, né? Não só na sua fase surrealista, em função desse movimento, como a gente pode ver nessa exposição. A obra dele vai muito além também do surrealismo. Apesar de ter sido, né, um dos ícones desse movimento, ele primeiro tem essa primeira sala que mostra os inícios, as experimentações do Dalí, uma certa influência ainda da academia, do impressionismo em um dos retratos do pai dele, mas aí também uma exploração mais de fragmentação de formas, geometrização dos planos, que remete mais ao cubismo. Tem uma tela também que lembra um pouco do dadaísmo, abstração, enfim. O Dalí era uma pessoa que estava querendo explorar essas tendências novas, que estava cansado, né, com a rigidez da academia, né, de uma pintura que fosse totalmente fiel à realidade, né? O Dalí foi sempre um grande estudioso, assim, tanto de literatura, alguém que lia bastante, que tinha também na sua juventude relações com expoentes da literatura. O Garcia Lorca era um grande amigo e ele sempre estudou muito, tanto literatura como artes plásticas, e a exposição visa mostrar esse lado, digamos, erudito também do Dalí, né? Que pesquisava tanto mestres como Velázquez, o Vermeer, como artistas de vanguarda, como Picasso, o dadaísmo, enfim. Então, temos aqui nessa seção da exposição uma série de ilustrações que mostram o interesse dele por essa literatura. E aqui em particular temos uma série que é uma ilustração de Alice, no País das Maravilhas, e que tem uma série de gravuras em que a gente reconhece alguns elementos da iconografia do Dalí. Elementos que estão presentes já na fase surrealista e que vão atravessar toda a trajetória dele. A gente vê a presença de muitas cores fortes, muitos detalhes e alguns elementos que aparecem de forma recorrente. Qual é o simbolismo do relógio, por exemplo, da menina que você me mostrou, que vai aparecer em algumas outras ilustrações? A menina, por exemplo, ela cristaliza assim, um que podemos chamar de imagem dupla no trabalho do Dalí. Seria então uma imagem que teria dois significados, que dependendo talvez do ponto de vista que você olha, para ele tem dois significados, tem uma polissemia. No caso aqui, essa imagem dessa menina pulando corda é uma junção da prima dele, uma visão dele ver a prima pulando corda, e ao mesmo tempo a forma lembra o sino de uma igreja da cidade dele, que ele via pela janela da casa dele. Então
essa junção dessas duas imagens é algo muito característico no trabalho do Dalí e que ele acaba utilizando como representação da própria Alice. Uma das atrações mais procuradas da exposição Dalí é o retrato de Mae West. Nesse momento, o visitante tem a oportunidade de participar da cena, porque o artista catalão ele recebeu uma encomenda para transformar o retrato da atriz Mae West em mobiliário. Aqui eu estou sentada em um sofá que na verdade representa os lábios de Mae. Tem o nariz, tem os quadros que compõem o olhar e o espelho que está à minha frente, ele conecta toda a cena e de repente eu, Mariana, estou aqui no centro do rosto de Mae West. É uma experiência, gente, incomparável que você só vai sentir na pele se vier visitar a exposição Dalí. Nesse ponto da exposição, as pessoas sentam para assistir o curta-metragem que o Dalí fez junto com a Walt Disney. Primeiro, Olivia, eu queria que você destacasse a estranheza que gera no público, porque são duas figuras com linguagens muito marcantes e é difícil associar o Walt Disney a Salvador Dalí. Por um lado sim, né? Eu acho que tem uma diferença assim, grande, mas por outro os dois tocam e se referem ao universo da fantasia, né? da imaginação. Óbvio que para públicos bem diferentes em geral, né? O Dalí era uma coisa, mexe com questões de sexualidade, de medo, de inconsciente, violência também. E o Walt Disney, enfim, como conhecemos, são os contos para crianças. Mas, por outro lado, os dois mexem um pouco com essa questão do imaginário, da fantasia. E em 1945 eles idealizaram esse curta de animação, mas que por várias razões não foi concluído e foi lançado em 2003. Nós chegamos a um ponto da exposição com muitas versões do Dalí. Dá uma olhada aqui, gente. Olha, ele vai aparecer em capa de revista, em diversas publicações. Em todas essas imagens, a gente tem a personalidade do Dalí muito forte. Agora, a pergunta que não quer calar, e eu vou pedir a ajuda especializada da Olivia. Esse Dalí que nós vemos é a pessoa, é o artista, ou na verdade estamos falando de uma persona ou quase uma personagem? Seria uma persona, realmente quase uma obra de arte, né? O personagem do Dalí, sim, não é fácil falar com muita certeza, mas era performático. Era alguém excêntrico, era alguém polêmico. A gente vê nas fotos também tem um trabalho da pose, né? Do bigode característico, enfim. Era uma pessoa que realmente se constituiu como ícone, como uma pessoa pública. Isso se consolidou na fase dele americana, na fase que ele estava morando nos Estados Unidos, que tem também a ver com uma cultura de massa mais própria também dos Estados Unidos, se a gente pensar bem, né? Que tem essa coisa da star, da popstar, né? Que eu acho que tem mais a ver talvez com os Estados Unidos, mas o que a gente pode falar mesmo é que ele é precursor de outros artistas, como Andy Warhol, por exemplo, nesse sentido de se criar como personagem, como ícone, como figura pública. Agora, talvez não sabemos exatamente se é ele, mas com certeza em muitas das pinturas a gente consegue enxergar um Dalí mais profundo, o Dalí com suas angústias, o Dalí frente a seus medos, suas frustrações. 90% dos trabalhos expostos são da Fundação Gala Salvador Dalí e do Museu Reina Sofia. No conjunto selecionado, o público apreciará 24 pinturas, 135 trabalhos entre desenhos e gravuras, 40 documentos, 15 fotografias e 4 filmes. Você pode conferir a exposição Salvador Dalí de terça a domingo, das 11 às 20 horas.
até o dia 11 de janeiro e a melhor notícia, a entrada é gratuita. São 3 horários de visitação e você pode escolher às 11, 14 ou 17 horas. Bom passeio a todos, esse foi o Vai de Táxi de hoje.